Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Paixão, sou professor de História. No História com Paixão de hoje nós vamos falar sobre o que foi o movimento chamado Iluminismo. Vem com a gente! Bom pessoal, o movimento iluminista foi um movimento intelectual que surgiu no século XVIII lá na Europa. Eles defendiam a utilização de uma palavrinha que você vai anotar, que é uma palavra-chave para você entender o que foi o iluminismo. Eles defendiam a razão. E aí essa razão ela vai ser oposta justamente contra o antigo regime, que a gente vai chamar de trevas, segundo o pensamento iluminista. Então nós temos a razão surgindo como uma luz e nós temos o antigo regime visto como trevas. Mas o que seria esse antigo regime? Trata-se principalmente de um regime centralizado e absolutista, em que esse poder ele era justamente concentrado na mão de um líder. Então quem seria o líder? Justamente o rei. Então isso aí, o antigo regime, você vai conseguir compreender como a treva, a partir de um pensamento iluminista, e a utilização da razão como um pensamento de luz, tá bom? É por isso que vem o iluminismo, vem de iluminar através de uma luz. E que luz é essa? É a razão. O iluminismo, ele promoveu mudanças não só intelectuais, ele promoveu também mudanças como no campo da política, no campo da economia, no campo social principalmente, e também baseado nos ideais que são três palavrinhas: liberdade, igualdade e fraternidade. Você talvez tenha visto isso até em algum desenho animado, justamente quando os desenhos animados eles vão retratar a França, eles retratam com essa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. É uma característica e um aspecto muito presente na história e que a partir do iluminismo foi bastante trabalhado e desenvolvido. Recebeu o apoio de uma parte da população. E que parte seria essa? Seria justamente a burguesia. Então lembre-se daquela classe citada em alguns vídeos meus chamada burguesia, que vai ter um forte apoio a esse movimento iluminista. Por quê, professor? Principalmente pelo fato deles terem interesses comuns, que daqui a pouquinho no final do vídeo eu vou citar. Estão ligados principalmente no campo da economia. O iluminismo, ele promoveu algumas críticas contra o antigo regime. Mas quais, professor? Vamos citar algumas? Nós temos primeiro a liberdade econômica, ou seja, sem o Estado intervir diretamente na economia. Nós temos o antropocentrismo, que de complicado só tem um nome, não é tão difícil da gente entender. O antropocentrismo é justamente uma concepção em que vai considerar que a humanidade ela deve permanecer no centro do entendimento de todos os humanos. Ou seja, coloca o homem como uma figura principal. Lembre-se que nós tínhamos um forte poderio religioso que colocava um pouco essa característica humana de lado e a característica divina muito mais acima. Então o antropocentrismo ele vem a partir disso, mas não quer dizer que ele negue as divindades, mas que agora a peça-chave e principal é a humanidade. Além da liberdade econômica e do antropocentrismo, nós temos também um engrandecimento ainda maior da burguesia. Claro, nós vemos que a burguesia ela apoiou não foi simplesmente por ser uma ideia nova, mas sim porque eles tinham interesses comuns, assim como foi citado anteriormente. Alguns reis daquele período tiveram medo de perder seu governo e até mesmo de perder a vida. Então esses reis absolutistas apoiaram esse movimento iluminista. Mas aí você me pergunta, professor, como é que um rei absolutista vai apoiar um movimento que ele é libertário? Ele promove a liberdade, melhor dizendo. Simples, esses reis vão ser chamados de reis déspotas esclarecidos. Então sempre que você vê em algum artigo, livro didático, ou enfim por aí, déspota esclarecido, é justamente isso. São reis que eles tinham seu caráter absoluto, mas eles propagavam os ideais iluministas. O iluminismo se espalhou rapidamente pela Europa. E os reis, com o receio de perderem não só o governo, mas também sua vida, decidiram apoiar, tá bem? E eu posso citar para vocês alguns desses. Nós temos o exemplo da Catarina II, lá da Rússia. Nós temos o José II, da Áustria. Nós temos o Frederico II, da Prússia. Nós temos o próprio Marquês de Pombal. Ó. Lembra que a gente estuda lá na colonização do Brasil? Então, ministro do rei Dom José I.
E temos também alguns pensadores que se destacaram nesse período e são pensadores importantes porque até hoje você encontra figuras e representações tanto de seus ideais quanto de suas obras. Nós temos como exemplo Rousseau, esse nome que talvez você algumas vezes pronunciou como Rousseau, mas não é Rousseau. Quem é Rousseau? Aquele que fez uma obra chamada O Contrato Social, no ano de 1762, tá? Segundo ele, o soberano, ou seja, o representante de um Estado, deveria governar conforme fosse a vontade do povo, pois assim eles iriam promover uma igualdade de todos. Lembra do lema do Iluminismo? Qual era o lema mesmo? Liberdade, igualdade, fraternidade. A partir de um soberano que governasse de uma forma em que todos pudessem governar conforme a vontade do povo, então ali estabeleceria uma igualdade. Nós temos o próximo exemplo, que é o Quesnay, que aí talvez você já viu escrito, isso não é Quesnay não? Não, é Quesnay. O Quesnay que foi um grande representante dos fisiocratas, e aí surge mais um nome que talvez você não saiba a definição. Fisiocratas eram justamente aqueles que defendiam um capitalismo natural, onde a terra era a principal fonte de riqueza. Então, a partir desse resumo, você já pode fazer uma anotação e você já vai conseguir definir o que são os fisiocratas e vai saber que Quesnay já defendeu os fisiocratas. Nós temos o próprio Montesquieu, também conhecido, fez uma obra chamada O Espírito das Leis, em 1748, e ele defendia a divisão do poder em três. E essa divisão não é desconhecida não, nós conhecemos ela. É a divisão entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele defendia também que uma monarquia ela tivesse um caráter mais moderado e não tão absolutista. Então ele aí já foi um pouco mais light. Então você consegue entender mais um conceito do Montesquieu. Nós temos também o conhecido Voltaire, que aí ele era um crítico diretamente no campo religioso. O Voltaire ele fazia críticas, inclusive teceu obras sobre isso, onde ele iria falar sobre o forte campo dominador da Igreja Católica. O próximo que eu trago para vocês é o próprio John Locke. Ele é considerado o pai do iluminismo. Então, quando você vai pesquisar sobre o que é iluminismo, é impossível você achar algum site ou algum vídeo que eles não falem sobre o John Locke. O John Locke, além de ser considerado o pai do iluminismo, ele também fez uma obra chamada Ensaio sobre o Entendimento Humano, lá no ano de 1689, que foi a publicação do seu livro. Ele faz uma defesa da razão, lembra a palavrinha-chave que eu citei lá no começo do nosso vídeo, e ele dizia que a nossa mente é como se fosse uma tábula rasa, ou seja, ela não vem pré-estabelecida. Então ele defendeu a liberdade das pessoas e se opôs ao absolutismo. Então ele era totalmente contra as formas absolutas de se governar. E nós temos o Adam Smith, que também quando você vai analisar o campo econômico, inclusive no meu vídeo sobre o capitalismo eu citei, o Adam Smith ele vai trabalhar a partir de uma vertente chamada liberalismo econômico. Ou seja, ele foi um dos principais representantes dessa vertente. E nós podemos definir ela com pouquíssimas palavras. Nós podemos defini-la como livre concorrência, como oposição ao protecionismo mercantil, ou seja, já que era livre mercado, não tinha para que o mercado se fechar. Nós tínhamos a oposição da intervenção do Estado na economia. Lembre-se que não foi só ele, mas ele foi um dos que promoveu essa ideia. Nós temos também a oposição aos altos tributos e a oposição às barreiras econômicas. E aí se você pesquisar o que é o mercantilismo e analisar que o mercantilismo veio antes do capitalismo, você vê isso no meu vídeo quando eu falo sobre o capitalismo, você vai perceber justamente que cada informação vai se encaixar. Porque o mercantilismo ele tem aquela ideia protecionista, aquela ideia de fechar as nações. Já o liberalismo econômico vai ser o oposto. Vai ser quando eu posso comercializar, claro, a partir do capitalismo, o meu produto. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo sobre o movimento intelectual chamado Iluminismo, que está presente nos livros didáticos, e que você tenha feito um bom proveito do nosso vídeo. Curte, comenta, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com os colegas. Forte abraço do professor Eduardo Paixão.